Mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos abordar o tema atendentes ou vendedores? Como vocês se classificam? Hoje, como sempre falo com vocês, já acabou a era de atendente, né? Empacotadora, onde hoje vocês precisam vender, vocês precisam sobressair no mercado para manter o seu emprego. Então, a classificação de vocês hoje seria vendedoras. Existem vários tipos de vendedoras e saber qual é o seu e dos seus colegas vai ajudá-la muito nas suas estratégias de vendas e comunicação. Entenda como. Quais são os principais tipos de vendedores? Tem o vendedor professor, o vendedor dedicado, o vendedor orientador de dados, o vendedor reativo e aquele vendedor construtor de relacionamentos. Qual desses tipos de vendedor você mais se identifica? Vamos falar um pouco de cada um deles. Estruturar um time de vendas não é tarefa fácil. Contratar, desenvolver, promover, demitir. Diferentes vendedores são importantes, mas a maioria das empresas não pensam nisso na hora da contratação. Eles só pensam no atendente. E esquece que precisa atender e vender. Muitas vezes as empresas não sabem identificar quais os tipos certos desses vendedores e como que eles existem, né? Nesse caso, ser um vendedor pode se tornar mais difícil ainda, porque as coisas darão certo ou não darão certo. Então, vale a pena responder a sorte, né? Os bons meses e o azar dos meses em que andou conforme o esperado. O mês que você vendeu mais, o mês que você vendeu menos, aí vai se levando, né? A humanidade faz parte das vendas. As empresas entendem isso como começo. Tende a ter menos conflito na hora do atendimento, sabe? A empresa tem a vantagem de conhecer profundamente os tipos de atendentes que tem. Aí vamos falar aqui dos 5 tipos de vendedores que existem. Será dedicada a líderes que tentam decifrar seu time, ou os atendentes vendedores que acham importante se revisitar, ressignificar os seus processos de venda. Muito importante hoje na atual realidade. Assim como todos os vídeos, este vídeo vai ficar pontos fortes e vocês prestem atenção, pois quero que fique mais interessante para você. Então assista até o final. Quais são os tipos principais de vendedores? Vou falar a seguir os 5 tipos de vendedores, baseado na minha prática de consultora. E em seguida vou descrevê-los detalhadamente para vocês. Os principais tipos de atendentes vendedores são, já falei mais acima para vocês, né? O atendente professor é aquele que facilita a compreensão do produto, gerando confiança. Vendedor dedicado, o cara que veste a camisa da empresa e faz o que for preciso. Vendedor orientado por dados, usa todas as planilhas, entrega pela empresa, é organizado e prevenido. Vendedor reativo, analítico, percebe bem o cliente antes de chamar para a ação. Vendedor construtor de relacionamento, foco na revenda, naquele cliente pontual. Em qual deles você mais se identifica até este momento? Falei os pontos positivos como principais características desse tipo de vendedores, mas existem pontos de atenção a serem observados. Agora eu vou explorar os pontos fortes da maioria de cada um deles. O objetivo é fazer com que vocês tenham uma versão bem melhor e sobressair na equipe. O atendente vendedor, professor, como ele seria? Pontos fortes desse atendente vendedor. Rubens Alves, escritor mineiro, escreveu muito sobre a grandeza e o poder de comunicação. Segundo ele, as palavras podem transformar uma pessoa em um sapo ou um príncipe. Tudo depende da forma que falamos, que informamos e por que não vendemos. O vendedor professor é um tipo de vendedor que tem facilidade em transformar informações complexas e simples. Por exemplo, venda um produto novo desconhecido pelo cliente. Ele vai fazer o quê? Mas ainda esse vendedor tem uma característica de fazer confiança ao longo da venda. Ele é muito efetivo na relação com o cliente. Pontos de atenção desse vendedor.
Nem toda venda precisa ser tão fácil, nem todo contato é tão imaturo, nem sempre os ciclos das vendas precisa ser cumprido à risca. Portanto, existem vendas mais rápidas e facilitadas por alguns motivos, seja com um contato mais preparado para a compra, seja por outros pontos relevantes que o cliente chega ali. Esse tipo de vendedor poderia vir e ter problemas em simplificar a sua venda, querendo ser o professor todas as vezes. Vender aquilo que conhece é importante, mas também é necessário ser mais simples. Não precisa ficar ali, né, explicando detalhadamente sobre o produto. O vendedor atendente, dedicado. Pontos fortes desse vendedor: positividade, conhecimento e energia. E é isso. O vendedor dedicado é um dos tipos de vendedores que veste a camisa da empresa. É um profundo conhecedor do produto, do serviço, tem interesse muito grande em participar dos projetos, otimizar, melhorar, alavancar as vendas para a empresa como um todo, né? Muitas vezes, inclusive, é um perfil escolhido quando há uma posição que surge aí a liderança. Eu já falei muito disso para vocês, prestem atenção. Em uma empresa que está em constante transformação, o vendedor dedicado tende a se prender em um estilo específico de venda e de momento da empresa. Ou seja, comum ver vendedores dedicados que performam muito bem anos antes, mas agora já não performam mais. Esse tipo de vendedor, portanto, ele dificulta, né? Tem uma dificuldade de virar a chave ali da empresa quando tem mudanças. Lembra quando eu falei que vocês escolhem os vendedores por, né? Então, uma dica para melhorar sempre é estar atento às mudanças e adaptar o seu dia a dia de acordo com as novas necessidades, utilizando sempre a dedicação em prol do crescimento. Um vendedor orientado por dados. Como que ele seria? Os pontos fortes desse vendedor. É aquele que tem mais facilidade que os outros em analisar, entender, ler, agir ali os dados que foi dado para ele. Aquele que não se conforma com os dados que tem à disposição. Ele quer ir a fundo, ele pesquisa, ele faz todo um sentido no processo. Ele apresenta uma melhoria substancial para a empresa, ele gosta daqueles dados ali, né? Então ele sempre tem uma dica para dar além daquilo que foi entregue. Ele tende a ser muito racional e técnico, raramente ouve ele dizer que não quer melhoria no trabalho. Ele sempre quer melhorar o trabalho dele. Dessa maneira, trabalha fortemente com ações para que consiga praticamente bater toda a meta do mês, graças à inteligência tática que ele tem na venda. Ele adquiriu vantagem sobre os outros vendedores. Aquele ali que você passa o plano de ação e ele executa, né? Faz a venda. O vendedor reativo, os pontos fortes dele. Kelly Slater foi campeã mundial de surf aos 46 anos, mas é uma surfista que não sabe vender. Bom, Slater é conhecido por uma bateria como tempo limitado. Ele escolhe ondas certas para surfar, ele não gasta energia, não é qualquer onda que ele entra, né? E ele tem ali o melhor resultado somatório. O que a gente quer dizer com isso? Que você precisa escolher os momentos certos de agir. Assim como ele, o vendedor é um tipo reativo, uma visão de todo o conhecimento dos clientes, na palma da mão. Ele sabe esperar, sabe trabalhar com os clientes à venda, ele sabe surfar naquela onda ali do cliente, né? Ele espera o momento certo para oferecer o produto. Pontos de atenção desse vendedor. Certas vezes em venda, somente operar ali na onda, né? Esperar a onda certa pode não ser o indicado. E quando algo sai como inesperado para ele, né? Mais proativo, reativo, ele não sabe salvar esse tipo de venda. Em resumo, apenas a espera para ele pode significar muito pelo caminho, pode parecer um caminho longo ali para ele. Atendente vendedor, construtor de relacionamento. Como seria esse vendedor? Quais os pontos fortes desse vendedor construtor? Esse é um tipo agradável, que gosta de relacionamentos médios, gosta do cliente, gosta de fazer a venda. Importa em oferecer todos os dias para o cliente, mesmo que o cliente não compre, ele oferece ali todos os dias. Ele está sempre lembrando para o cliente o que ele que tem de novidade ali, né? Ele, além do que o cliente foi buscar, ele sempre oferece algo mais para o cliente. Ele é preocupado em gerar uma empatia com o cliente, garantir uma relação de ganha-ganha com os clientes todo dia. Acima de tudo, ele usa o tempo a seu favor.
ele aproveita esse tempo para conhecer as necessidades do cliente. Ele investiga, né, o que o cliente precisa. Então, quais são os pontos de atenção desse vendedor aí? Assim como o vendedor reativo, o problema pode se dar-se ao longo do tempo. Quando este vendedor precisar fazer uma venda rápida, aquela que será ele será que ele vai ficar preparado para isso? Ele não tem aquele tchan do princípio, né? Então a facilidade do cliente não é sucesso exatamente. Dessa forma, é bom lembrar que de nada adianta ter um ótimo relacionamento com negócios se não são fechados. E bem tendo essa linha para esse tipo de vendedor, mas nesse caso, um contato com o vendedor analítico pode ajudar ele a saber como investir no outro lado dele, né? Um tempo, como trabalhar a curto prazo. Qual desses tipos de vendedores aí, né, de atendentes vendedores que você se identificou? Pense, né, um pouco sobre isso, né? E pedimos, defenda o que esse tipo certo de vendedor, mas diferentes tipos de vendedores que evoluem, se adaptam, vão avançando rumo, né, aos resultados, adaptando seus estilos, as necessidades da empresa, do mercado. Se você aí, ó, quer se tornar um atendente vendedor, então assista quantas vezes for necessário esse vídeo, para que você não esqueça nenhum tipo de vendedor, né, e que você possa se tornar um excelente vendedor. Depois, então, decore nas suas vendas e voe. Se você gostou desse vídeo, se identificou alguma parte para você, né, indica uma amiga para ver esse vídeo também. E depois deixa aí pra gente na página, um joinha no canal e se inscreva. Isso é muito importante para a gente continuar os nossos vídeos por aqui. E espero vocês lá no topo, vão voar como vendedores.